Olá, pessoal, sejam bem-vindos a mais um Momento Halal. Meu nome é Cristina Tomás e mais uma vez estou aqui com vocês para trazer muitas informações de qualidade, sempre com a presença de convidados especiais. Este é um conteúdo idealizado e produzido pela International Halal Academy, cuja missão é formar, treinar, qualificar e preparar, capacitar pessoas para atuar no segmento halal ou mesmo para as pessoas que têm interesse em conhecer mais, sobre esse segmento. Hoje eu recebo aqui uma jovem que faz um trabalho muito importante nas redes sociais. É a Fátima Chaitu. De uma forma assim, muito espontânea e simples, ela esclarece muitas dúvidas que as pessoas têm sobre o Islã e sobre a cultura islâmica em geral. Fátima, seja muito bem-vinda e muito obrigada pela entrevista. Muito obrigada, me sinto muito honrada de estar aqui. Fico muito feliz em poder conversar com você e conversar aqui com o pessoal também. Ai, que bom. Eu não quis ficar te apresentando muito, não. Eu quis deixar essa tarefa para você justamente por causa de um post seu que eu vi, que esses dias eu acompanhei bastante coisa, assisti muito conteúdo, da Fátima, e em 2023 ela fez um post que ela disse assim, olha, até agora eu falei muito do Islã, da religião, mas a partir de agora eu quero falar sobre mim, sobre as coisas que eu gosto, sobre os meus interesses, o que eu penso. Então, por conta disso, eu falei, então falo eu menos e fala Fátima mais. E é por isso que eu queria que você se apresentasse, Fátima. Ah, mas antes eu quero falar que você tem um apelido também, né? Que é Fatuma, né? E Sim. eu não sei se você gosta de ser chamada de Fátima ou de Fatuma. Tanto faz, né? Uhum. Eu gosto dos dois, Fatuma porque é Fátima em árabe. E aí eu Ah, cresci tá. todo mundo me chamando de Fatuma. E aí meio que pegou com as minhas amigas brasileiras também, né? Ah, é a Fatuma. Então, os dois, né? Eu Tanto gosto faz, bastante tá do bom. meu nome. Então, vou me apresentar. Isso. Meu nome é Fátima, meu apelido é Fatuma. Eu tenho 26 anos. Eu moro atualmente em Paris. Terminei o meu mestrado, Ai, que acho que bom. 2 semanas atrás. Ainda estou Ai, que bom. processando. Eu nasci em Salvador. Sou Uhum. formada em comunicação e mídias sociais e meu mestrado agora foi em estudos anglófonos, com foco em arte e cultura visual. Olha que bacana. Até, o Fátima, falando um pouquinho dessa sua trajetória, os seus pais são libaneses. Sim, E aí eles vêm para o Brasil, né, e se instalaram em Salvador. sim. E qual foi o motivo pelo qual eles vieram aqui para o Brasil? Então, meu pai foi pro. Primeiramente, ele saiu do Líbano, estava tendo uma guerra civil, e aí ele foi para o Uhum, Paraguai. Então, lá, né, em Foz do Iguaçu, tem bastante libaneses, muitos libaneses, isso. né, nessa área. Então, ele foi primeiramente lá para trabalhar, para ter uma melhor condição de vida. Depois de um tempo, ele Uhum, voltou para Salvador, porque ele e meu tio viram que lá tem bastante acesso, tem oportunidades. E aí ele casou com a minha mãe e foram morar em Salvador. Então, eu nasci em Salvador, eu e mais dois uhum. irmãos. E aí a gente se mudou para São Paulo mais tarde. Isso, até essa sua mudança para São Paulo, você falou que tinha mais ou menos uns 8 anos, né? Viveu dos 8 aos 18 em São Em São Paulo. Paulo. E no caso, essa mudança para São Paulo, você havia, também num outro vídeo seu que eu assisti, você disse que também foi uma forma de vocês estarem mais próximos da comunidade, tinha a questão da escola islâmica, né, das mesquitas. Em Salvador, como é que era essa realidade? Então, em Salvador, como eu disse, né, foi meu pai, meu tio, então eu tinha alguns tios, só que não tem uma comunidade. Até hoje Uhum, ainda não tem uma comunidade muito grande. Agora tenho primos que ainda moram lá, eu tenho tios que ainda moram lá, só que não é uma comunidade grande igual a gente pode ver em São Paulo, em Foz do sim. Iguaçu, ou lugares que têm mesquitas, tanto quanto em outras cidades, né? Agora você consegue encontrar mesquitas, centros islâmicos em vários lugares. Em Salvador, você consegue encontrar
mas ainda são muito de pequeno porte. E aí você parar para pensar, isso foi em 2006. Meus pais foram Uhum. para Salvador em 1997. Então, pensar, tipo, 26, 27 anos atrás, não tinha nada. Sim, sim. Então, a minha mãe queria nos criar mais com muito foco na religião, porque já basta estar morando no Brasil, não ter muita uma comunidade, já é mais complicado, longe da família, tudo mais. Então, ela queria que a gente tivesse acesso a pelo menos a comunidade islâmica, que a gente aprendesse árabe. E por Uhum. mais que a mãe e o pai falem em árabe e tentem, sabe, te ensinar essas coisas, é diferente quando você está dentro de uma comunidade. Sem Então dúvida, sem dúvida. foi mais por esse motivo e também pensando, né, em 2006 não tinha tanto acesso à internet, não tinha tanta informação. Uhum. Agora você consegue acessar, né, um vídeo no YouTube e aprender bastante sobre a religião. Só que em 2006 não era a mesma coisa. Então foi mais Uhum. esse foco. Agora tem mais acesso, só que mesmo assim a comunidade islâmica é diferente. Você se sente parte de uma comunidade com as pessoas ao Sim. seu redor. E tinha a questão da escola também. Imagino que a escola deve ter sido assim uma motivação muito grande para os seus pais, em estar com outras crianças ou com outros, Exatamente. né? Uhum. Deve ter Sim. sido. Aí a gente se mudou, né, para São Paulo e teve acesso a esse mundo, né, uma escola islâmica, aprendendo árabe. E foi todo mundo, foi muito diferente, né? Você ver que você, imigrante com pais libaneses, eu estava também numa escola islâmica, foi a escola islâmica brasileira. Então, tinha vários outros muçulmanos, outras pessoas com o mesmo como que fala? O background. Às vezes tem palavras, desculpa, que eu vou Não falar tem em inglês, problema nenhum, não, imagina. me sinto muito gringa, sabe? Só que esse ano tá só aprendendo inglês, acaba perdendo algumas palavras em português. Só que você vê, né, outras pessoas com a mesma situação, né, que Sim, você. o E assim, ambiente, né? Enfim. aí você se Uhum. sente mais que você pertence, que é uma coisa que minha mãe estava buscando e a gente acabou encontrando em São Paulo. Ai, que bom, né? Essa coisa do pertencimento mesmo, né? Isso é super importante. Agora, sim, aí quando você está com 18 anos, quando você fez 18 anos, os seus pais decidem voltar para o Líbano, né? Como é que foi essa mudança para você? Assim, era uma coisa que você desejava também? Não, foi uma coisa muito. é, Foi uma transição muito grande, muito complicada. Então, eu sempre falo, né? Eu tinha 18 anos, nunca morei no Líbano. Eu ia para o Líbano máximo, tipo, 2 meses, sabe? Nas férias do fim do Uhum, ano. Então, você ir nas férias do fim do ano para o Líbano, ir para algum lugar, é uma coisa. Você tá indo ver seus avós, seus primos. Isso é uma coisa, e você ir morar lá é totalmente diferente. Eu não conhecia ninguém além de família, não tinha amigos, até primos, eu não tenho primos da minha idade, então não são uhum, primos, pessoas que você consegue conversar e tudo mais, só que ninguém próximo. Então foi uma transição muito complicada para mim, e ainda mais que eu estava entrando direto na faculdade, então já tinha essa transição, né? Eu terminei o primeiro ano de faculdade em São Paulo e depois me mudei, então eu tive que começar de novo essa adaptação. Então não foi uma coisa que eu gostei muito, só que uhum. acabei acostumando, né? Tem várias diferenças de cultura, tudo mais, e a vida é adaptação. Então, as Sem fases da dúvida. vida vão mudando, a gente vai tendo que se adaptar com as coisas que acabam acontecendo. E aí, agora, eu falo que eu não me vejo mais morando no Brasil, porque eu me acostumei tanto ao Líbano, a esse sentimento de pertencimento, que Uhum, por mais que você tenha, por exemplo, em São Paulo, em Foz do Iguaçu, tenha a comunidade, no Líbano continua sendo diferente. Eu tenho os meus avós, meus tios, então tem um uhum. sentimento diferente. Muita gente me pergunta, né, se eu voltaria para o Brasil. Talvez, se tiver alguma coisa, tipo, muito, sabe, grande que me faça querer ir ao Brasil, só que por enquanto não. Sim, não, faz todo sentido isso que você está falando, né? Aliás, eu vou até abrir um parênteses. Você falou que teve uma questão cultural aí, né? Puxa, tem as diferenças culturais, enfim. Tem algum aspecto assim que para você foi mais difícil, enfim, que você gostaria de compartilhar com a gente?
Uma coisa que realmente me pegou de, assim, de mais jeito foi um pouquinho de pensamentos, né? Então, uma Uhum, coisa é você estar morando fora, morando no Brasil. As pessoas que você cresceu com pensam de uma certa maneira. Então, quando eu fui para o Líbano, não foi questão de muita gente falar, ai, opressão ou alguma coisa assim. Foi aham, mais de quando você está crescendo num lugar que todos são muçulmanos também, por exemplo, ou que a maioria é muçulmana, você vai ter acesso a esse tipo de meio que não seria uma bolha, mas é onde você está inserido. E isso uhum, afeta bastante a forma que você vai pensar. Então, eu ter crescido no Brasil sempre teve aquela coisa de que, mas eles não são da mesma religião. Tem algumas coisas diferentes que você tem que levar em consideração. Então, sempre tem alguma coisa um pouquinho diferente. Então, quando eu fui ao Líbano, me acostumar que as pessoas que estão ao meu redor são muçulmanas também, que as coisas, né? Todo mundo, eu sou apenas mais uma, de sim, alguma tipo assim, eu forma. não sou uma exceção, né? Eu Exatamente, eu sou a sou maioria do como bando. todo mundo. Exatamente. Então, isso acaba me pegando assim um pouco de jeito. Antes eu era tipo a muçulmana, por exemplo, na faculdade, eu era a única no curso de jornalismo que usava hijab. Aí eu fui para um lugar que eu era assim como qualquer outra pessoa. Então, tem algumas diferenças que às vezes são tipo, eu passei de ser uma celebridade para ser qualquer uma. Então, isso foi um pouquinho assim estranho. Não, mas isso é super interessante que você está falando. É bem interessante. Talvez, eu não sei aqui, tá? Quando você era a exceção, talvez até você, não sei, talvez, como é que talvez você até se policiasse um pouco mais para algumas coisas, ou até tivesse talvez uma atitude um pouco defensiva naquele grupo, e de repente você vai para o contexto que você falou, eu sou só Sim. mais uma, eu acho que até relaxa um pouco, né? Exato. Enfim, eu não sou um foco, né? Talvez eu, enfim, sou mais uma, como você falou, né? Exato. Mais uma entre aspas. Eu Uhum. posso meio que relaxar. E é uma coisa que eu Exatamente. encontrei diferente também, falando sobre isso, foi que dá para perceber quem mora no Líbano sempre, né, as pessoas que eu encontrei lá, tem muita gente, é claro, muito religiosa, tudo mais, só que a gente acaba percebendo que quem mora fora do Líbano acaba tendo, às vezes, se policiando para ser mais religioso e não deixar a religião de lado. Então, no Uhum, Líbano, quando eu fui, então antes em São Paulo, toda sexta-feira a gente ia fazer a oração na escola, na mesquita, na uhum. escola tinha mais um foco, né, também na oração de sexta-feira. E aí, quando a gente foi para o Líbano, tem, é claro, se você se inserir num lugar bem religioso, você vai continuar com isso, só que não é uma coisa tão normal, porque é todo mundo na mesma religião, você acaba não precisando puxar tanto para se Sim, inserir nisso. E aí eu acabei, até conversei com a minha mãe muitas vezes sobre isso, que você acaba vendo que você se acostuma de uma forma. Nós, seres humanos, a gente se acostuma quando é uma coisa tão normal, você não puxa tanto. E aí, de uma forma, isso pode ser negativo também. Você não vai estar uhum, mais se policiando tanto para inserir isso na sua vida, porque é uma coisa tão normal que você não pensa mais tanto quanto em um lugar que não seja o normal, que você precisa estar tentando, sei lá, focar na sua religião para sim. ter alguma coisa que sei lá, te conecta mais. Não sei se faz Sim. sentido. Não, faz todo sentido. Para mim faz todo sentido, sim. Aí você vai para o Líbano, então, e aí você mudou o curso, né? Você foi fazer comunicação e mídias sociais, né, na graduação. E eu queria perguntar se nessa época você já tinha o seu canal no YouTube, se você já fazia alguma coisa nas redes sociais. Foi nesse um ano de jornalismo, né? Eu fiz um ano, né, de jornalismo no Mackenzie, que eu criei o Uhum, canal. Foi mais para o final do ano, eu criei o canal, eu acho que foi em setembro de 2016. Ou uhum, foi nessa época, mais ou menos, eu tinha aula, né? Uma aula que a gente precisava falar, fazer alguma coisa diferente. E eu gostava bastante de escrever, eu amo ler livros. Agora, uhum, infelizmente, não estou mais lendo tanto. Só que eu tinha um blog. E aí eu falei para uma professora minha que eu não, que eu gosto de ler,
mas ao mesmo tempo eu gosto de escrever, mas ao mesmo tempo não tanto. E ela falou, ai, cria um canal, o que que você acha? Porque não tinha, na época só tinha a Meg que falava mais sobre vaidade, não vaidade. Nós entrevistamos a Meg no Halalcast, a Ah, Meg sério, eu também preciso participou do assistir o Halalcast. vídeo. Sim, Eu conheci sim. a Meg, ela é maravilhosa, e era na Aham, época tinha apenas a Meg falando mais sobre beleza, maquiagem, e eu achei uhum. interessante. Eu falei, ah, por que não? Mas ao mesmo tempo eu sou uma pessoa muito tímida, então eu tinha vergonha até de fazer a apresentação na faculdade. Eu falei, ai, nunca que eu vou conseguir. Mas aí eu voltei para casa, falei para minha mãe, o que que você acha? Meio que naquela de, ai, minha mãe vai falar que não, para que que você vai aparecer nas redes sociais? Aí ela, faz! Pra colocar em você. Eu falo, não faz, que isso é uma coisa muito boa, né? De falar sobre a religião nas redes sociais, que não tinha sobre. Então eu falei, ah, tá bom, eu vou pensar. E aí eu acabei fazendo. Eu fui pro Líbano, eu tinha começado, né, o canal fazia só alguns meses, e eu tava, né, comemorando cada passinho que eu fazia quando eu completei 100 inscritos. Minha irmã fez um cartaz para mim. Então, são esses pequenos passos que em 2016 criar conteúdo era Uhum, bem mais difícil do que agora. Ainda bem que agora tem bastante gente, né? Só que em sim. 2016 era mais difícil. E você então começa falando sobre religião, né? Sim. Você começa com esse esclarecimento sobre religião, motivada pelo trabalho da faculdade, mas aí foi Sim. ganhando vida, foi Foi, crescendo foi e. Uhum, exatamente para. Porque assim, eu me senti meio que. Na área de jornalismo, você vai acabar, ainda mais no primeiro ano, a gente aprendeu bastante sobre sensacionalismo, a forma que cada uhum, palavra usada define como que a pessoa vai ler a matéria, como que ela vai entender o que está sendo dito. E não tem uhum. essa, você pode tentar ser imparcial, só que não tem como ser imparcial 100%. Sempre vai ter uma parcial, tipo, você vai acabar sendo parcial porque é você que está escrevendo, você acredita em alguma coisa, você pode tentar, sabe, ser objetiva, só que não tem como. Então, Uhum, eu comecei a ver, nossa, como a forma que os muçulmanos são retratados e tudo mais. Eu falei, ah, mas eu não posso só reclamar e não fazer nada. Então, o canal sim, foi para isso, foi para eu mostrar um pouquinho do nosso dia a dia, mostrar que eu, como mulher muçulmana, não significa que eu sou oprimida, não significa que eu não uhum, tá, trabalhar, essas coisas assim, e quebrar um pouco dos estereótipos. Então, meu foco foi falar sobre a religião de uma forma simples, para muita gente ter mais acesso, poder conhecer mais, porque é, preconceito vem da ignorância. E muitas vezes a ignorância não é porque você não quer, mas não quer saber, mas é porque você não tem acesso a isso. Em 2016, muita gente não tinha como ter acesso a isso. Então, foi sem mais dúvida. com esse objetivo mesmo, de ter uma forma simples de ensinar sobre a religião. Ô, Fátima, por isso que a gente ficou super encantado com o seu trabalho, porque o nosso trabalho aqui na International Halal Academy, é, tanto com o podcast como com o Momento Halal, né, essas entrevistas que a gente faz, esse trabalho de comunicação, é para colaborar muito com esse sentido, é com isso também, né? Quebrar estereótipos, informar, né, trazer as informações de uma maneira clara, justamente para que se quebrem aí algumas ideias, né? Que a gente pensa assim, nossa, o pessoal ainda tem? Sim, ainda tem. Ainda tem mesmo. Hoje me preparando aqui para a sua entrevista, eu escutei de uma pessoa muito gente boa, uma pessoa até com um nível de conhecimento razoável, ela não sabia, que a gente vai depois falar, a questão do hijab, que é uma opção, uma escolha da mulher. Ele acreditava piamente que era uma obrigação. Tanto é que ele falou: Nossa, Cristina, para mim, muçulmana era só a que usava o hijab. Assim, eu já vi algumas descendentes de árabes, de famílias árabes, assim, que por não usarem eu achava que não seguiam a religião. Então você vê como ainda tem desinformação, né? Como o nosso trabalho é, ele ainda é árduo nesse sentido, Sim. né? Ainda é Precisam ser feitos importante. ainda é importante, né? Tem sempre que estar esclarecendo. Mas assim, a gente vai chegar lá, mas antes eu queria, a gente está falando aqui da sua trajetória, aí você se forma, aí você em 2022 vai para Paris
Sim. para fazer esse seu mestrado. Você falou dos estudos anglófonos, né? E eu queria que você explicasse, então, aqui para o pessoal, o que foi esse mestrado que você, inclusive, acabou aí de concluir, o que você buscou com ele, enfim. Então, estudos anglófonos seria o estudo de toda, qualquer coisa, né? O foco foi em arte e cultura visual. Então, é o estudo de arte e cultura visual que vem de países anglófonos, né? Que falam inglês. O meu Uhum, foco no mestrado foi em filmes de Hollywood. Então, por uhum, ser arte e cultura visual, eu poderia estar estudando quadros, né, séries, filmes que tem a ver com o mundo anglófono, Estados Unidos, Inglaterra, que era o maior foco, né, do mestrado. E aí eu falei assim, se eu vou falar sobre isso, deixa eu já falar sobre estereótipos. Então eu já muito entrei bom. com esse foco mesmo, até que para entrar na faculdade, eu fiz o mestrado numa faculdade pública, eu precisava mandar meu currículo, tudo mais. Se eles gostassem do meu perfil, eles me chamariam para mandar um projeto de pesquisa, porque o meu foco era, meu mestrado é mestrado de pesquisa. Então eu Uhum, mandei o projeto e eu falei assim, o que for para ser, vai ser. E eu mandei assim: eu quero estudar estereótipos de muçulmanos e árabes em Hollywood. Eu falei: muito bom. talvez não aceitem, né? Mas aceitaram. Então, o meu primeiro ano de mestrado, o meu foco foi em os estereótipos em Hollywood nos anos 90, porque eu queria Uhum, estudar isso, né? Muita gente fala, depois de 2001, né, que o ataque de sim. 11 de setembro, que foi quando começaram a retratar muçulmanos como terroristas. E não, nos anos 90 já tinham vários filmes retratando muçulmanos como terroristas. Então eu queria estudar um pouquinho disso, porque eu estudei um pouco da política, né, dos anos 90, ainda mais um foco em Hollywood e os Estados Unidos. E aí, o segundo ano de mestrado foi uma segunda pesquisa totalmente diferente, só que continuando, né, no foco de Hollywood e filmes, foi na guerra, é, foi na guerra do Iraque. E Uhum, depois de 2001, né, o presidente, o George Bush, ele decretou, né, a guerra ao terror, War on Terror, como essa guerra ao terror afetou a forma que os estadunidenses aceitaram ou não a guerra ao Iraque. Então, como que foi a invasão à guerra ao Iraque, como que foi representada na mídia em Hollywood. Então, o meu foco foi o ano 2007 e 2008, esses 2 anos, porque foram no meio da guerra, né? Então já tinha passado o começo, ainda não tinha chegado ao fim. Então meu foco foi realmente, né, os filmes de Hollywood, como que eles mostram essa invasão, se eles foram certos em invadir o Iraque ou não. Então, uhum. o meu foco realmente foi sempre mostrar um pouco, né, ainda mais tendo o canal falando sobre estereótipos, meio que juntar um pouco das duas coisas. Se eu Sim. posso estar falando sobre estereótipos muçulmanos, que é uma coisa que me interessa bastante, por que não colocar um pouquinho de política no meio? Porque Nossa, política é tá tudo tudo. interligado. É Não, tá tudo tudo interligado. interligado. Sempre a política, dinheiro, e isso que leva a tudo. Até que meu primeiro ano de faculdade, o professor, né, de jornalismo sempre falava numa matéria sobre artigos e como encontrar entrevistas, pessoas que realmente saibam falar, saibam contribuir ao que você tem em mente. Ele falava que sempre siga o dinheiro. E aí, depois disso, eu realmente entendi que tudo é dinheiro, infelizmente. E Sim. a política é sempre quem tem mais dinheiro que vai ter o que falar e vai ter poder sobre isso. Fátima, eu vou te fazer uma pergunta, que eu acho que eu já até sei a resposta, mas assim, então, com base em tudo que você estudou, nós podemos concluir que a indústria do entretenimento, sobretudo a hollywoodiana, ela colabora para reforçar um estereótipo negativo do muçulmano? Sim, sim, porque É a sim, né? repetição leva Aham, a você realmente acreditar isso. Repetição leva ao estereótipo, e quanto mais você vai escutando isso, no final você vai meio que não só acreditando, vira uma coisa tão enraizada que você não pensa mais sobre.
Então, quando você vê, Sem muita dúvida. gente, a gente pode ver que quando você fala que não, eu no canal, né? Muitas vezes eu falo que não, eu posso fazer isso. Aí as pessoas falam que não, você tá mentindo, você é uma mentirosa, você é, é, passou por uma lavagem cerebral. Mas aí você para pensar, eu tô te contando o meu ponto de vista, o que eu estou vivendo, e você ainda não acredita porque é tão enraizado que a pessoa não tem noção. Leva tempo para você desconstruir isso também. Nossa, muito, muito. Não é uma Né? coisa fácil, então levar isso em consideração, e sim, os filmes de Hollywood em várias coisas, né? Não é só nos estereótipos, você pode ver nessa essa ideia de romance, essa ideia de o que é, sabe, ser um casal, essas coisas, muitas coisas na vida. Tudo. Os Tudo, tudo. padrões, né? Na verdade. Olha, a gente vai depois marcar um momento halal só para falar dessa temática, porque é super interessante, né? Essa questão aí da Sim, indústria de entretenimento. A gente está falando de Hollywood, mas é o que acontece aqui também, quando as pessoas falam das novelas, né? sim. Enfim, isso é algo muito, muito, muito presente, muito real, que tem pessoas que vão detectar e tem pessoas que muitas mensagens às vezes são subliminares, né? E tem muita gente que não vai nem perceber. E é o que você falou, vão incorporar conceitos e padrões como se fossem verdades absolutas e não vão enxergar de repente mais nada à frente, né? Então isso é um tema super bacana que depois eu vou atrás de você para Ok, gente pensar em algo sobre isso, tá? sim, Mas claro. assim, aí, Fátima, assim, você me diz uma coisa, você agora terminou seu mestrado, você vai voltar para o Líbano, você pretende ficar aí em Paris? Quais são os planos aí? Eu pretendo ficar aqui. Eu estava vendo, né, de continuar a fazer um doutorado. Só que esses dois Uhum, anos de mestrado, cada ano foi uma dissertação. Tipo, por mais que seja ainda nessa mesma linha, são diferentes. Então, 2 anos fazendo duas dissertações acabou, me sobrecarregando bastante. Eu penso em fazer um doutorado, inshallah, mais para frente. Só que doutorado também são 3 anos. É uhum, é uma coisa bem grande de se fazer. Então, agora eu estou procurando emprego. Eu quero uhum, ficar aqui, continuar aqui. Eu acho que eu consigo encontrar bastante coisa interessante. E esse é meu plano A. É claro que tem vários planos. Eu posso voltar para o Líbano também. Tem a possibilidade, é claro, de ir para o Brasil, focar mais no canal. uhum, Só que eu sinto que aqui eu consigo criar conteúdo também. Agora eu pretendo voltar a fazer vídeos para o canal. Eu dei uma pausa esses tempos, uhum, não igual dá, né? faz Muita o coisa. Uhum. mestrado sobrecarregou. Só que quem sabe? Então agora voltar a fazer vídeo para o canal é uma coisa que eu tenho em mente e também procurar um emprego por aqui agora. Mas agora nesses 2 meses que estão vindo, eu estou indo para o Líbano. Amanhã eu viajo para o Líbano. Ter Sim, uma pausa real, sem parar dúvida, só um pouco e depois, inshallah, encontrar um emprego bom também. sem dúvida. Ô, Fátima, assim, então eu queria que você falasse um pouquinho como é a vida de uma jovem brasileira muçulmana em Paris. Quais são os desafios que você enfrentou? O que você sentiu por aí? Enfim, conta um E pouquinho para a gente dessa sua experiência. Como é que é a comunidade muçulmana? tem uma coisa que eu sabia, mas ao mesmo tempo me chocou, é a quantidade de muçulmanos que tem aqui. Tem muitos muçulmanos, não Olha, tem uma vez que eu saio que eu não encontro uma mulher usando hijab. Então tem vários nossa, anos. E é isso que acabou, assim, me chocando, porque eu sei a quantidade de islamofobia que tem aqui. Então, de uhum, uma forma, de um certo modo, me fez meio que entender a quantidade de muçulmanos que tem aqui continua crescendo, faz com que os franceses acabem, muitos deles, tendo mais, sei lá, essa islamofobia também vem crescendo, porque eles falam, olha a quantidade de muçulmanos, que eles vão levar a xenofobia, né? Nossos trabalhos, que ah, você sim, consegue encontrar em qualquer lugar. Então tem isso, tem várias coisas que, infelizmente, ainda mais que a extrema-direita também está ganhando em vários pontos. Agora teve, né, eleições de. Ai, qual o nome?
Não foi de presidente, foi de. Eu esqueci o nome total, só que teve eleições e a extrema-direita tá na frente. Você vê, né, essa coisa crescendo, é um fenômeno que você pode ver no mundo inteiro, infelizmente. Sim, A extrema-direita tomando mais poder. E aí aqui também não é diferente. E uma das coisas que eles querem fazer é banir mais o hijab, ter essas complicações. Agora já, por exemplo, na escola não pode usar hijab. É, até mesmo a mãe entrar na escola de hijab é uma coisa que não pode. Funcionários públicos não pode de hijab. Muitas mulheres acabam tendo que tirar o hijab para trabalhar. Em documentos oficiais franceses, você não pode estar de hijab também. Então, tem que aqui várias no coisas. Brasil você sabe que agora já pode, você já pode tirar CNH de hijab. Quer dizer, Eu já mas vi. já podia, mas tinha que ter uma autorização, tem um processo. Agora não tem mais nada disso. Teve uma época que eu lembro que teve um problema com isso. Meus documentos brasileiros são todos com hijab, só que eu lembro que teve uma época que estavam meio que sendo chatinhos com isso. Ainda bem que É. agora Agora mudou, não. melhorou, A mas CNH é tranquilo. sim. Uhum. É uma coisa que eu vejo que no Brasil é mais fácil. Ainda bem que, por mais que você encontre islamofobia, xenofobia, não em vários pontos aqui, até no governo você encontra. Então isso acaba dificultando bastante. Só que no dia a dia eu encontro ser tipo mais normal, uma coisa que também no Brasil eu recebia mais olhares hostis do que aqui. Porque aqui Uhum. é tão normal você ver tantas mulheres muçulmanas, tantos muçulmanos, que você acaba sendo muito normal, muito comum. Por mais que vários franceses, é claro, não gostem, ou pessoas mesmo que não são francesas que moram aqui, que não gostam, é tão comum que você acaba, tipo, eles podem te encarar e depois, sabe? E Uhum. aí, sabe? Não vai fazer tanta diferença. E uma outra coisa que eu encontrei que aqui é bem melhor, que infelizmente no Brasil acaba não tendo bastante, é acesso à comida halal. Nossa, eu ia Então, te perguntar isso. exatamente, agora, né, o Halal Academy, essas coisas. Sim, isso mesmo. No Brasil é muito mais difícil você encontrar restaurantes halal, acesso a isso, acesso a carne halal e tal, é mais complicado no Brasil. Eu lembro que a maioria dos restaurantes que a gente ia é comer peixe, é comer pratos vegetarianos, veganos, porque você Uhum. consegue encontrar comida halal. Aqui, em quase todos os lugares tem o selo halal na frente. E às vezes, mesmo assim, Olha, mesmo que não tenha, eu já entrei, tipo, num restaurante japonês, eu e minha família, e aí o cara vem, ele fala, olha, nosso frango aqui é halal, aqui o selo. Se vocês quiserem pedir, o frango é halal também. Em vários lugares, assim, quando eu vou pedir comida para casa, entrega, delivery, você tem uma seção que é halal. Então você encontra de tudo. olha. Eu achei isso muito, muito bom, né? A acessibilidade a isso. Então, é uma coisa que acaba sendo no pró aqui muito mais do que no Brasil. Porque a acessibilidade acaba facilitando muito a vida. Sem dúvida. E com relação à religião, né? Por exemplo, tem mesquitas aí, esses locais de oração. Tem sim, tem centros islâmicos, tem Uhum. mesquitas, né? Tem a mesquita de Paris, que é a maior, essa que tem a ver, né, com os selos halal e tudo mais. E aí tem várias outras mesquitas. Aqui mesmo, perto da minha casa, tem uma sala de oração, né? Que seria Aham. fazer a oração todos os dias, sempre que eu passo por lá indo para a faculdade, eu encontro quando é horário de oração vários muçulmanos entrando, saindo. Então eu acho isso bem legal porque tem essa acessibilidade também de uma comunidade islâmica. Você tem uma comunidade aqui, tem vários muçulmanos, você consegue encontrar um centro islâmico. Até que em Ramadan teve dias que eu fui quebrar o jejum, né, para a hora do iftar, né, em centro islâmico é diferente. Eu estando aqui sozinha, tendo que fazer tudo sozinha, Sim. ter um lugar para você ir, nem que seja só para fazer, né, comer o iftar e ler um pouquinho de Alcorão, você já sente que você tem uma comunidade junto, que é muito Então, importante a comunidade. então, voltando naquela questão do pertencimento que Sim, a gente falou lá atrás, de alguma forma você experimenta aí em Paris essa sensação.
seja por questão dos hábitos, né, alimentares, enfim, como a presença e a prática religiosa também. Exatamente. E aí é entender que o ser humano, nós somos feitos, né, para a comunidade. Não tem como morar, não tem como viver totalmente sozinho. Por mais que você. Eu gosto de ficar sozinha, sair sozinha, mas tem essas necessidades de você ter alguém, ter uma comunidade, ter um lugar que você pode ir, pessoas com quem contar. Porque nós somos seres sociáveis. Então, Sem ter dúvida. uma comunidade, você pertencer a algum lugar, realmente faz toda a diferença. Sem dúvida, sem dúvida. Isso tá na nossa, é da nossa natureza, você tem toda a razão. Assim, inevitável de perguntar, assim, como é que está Paris, né, em função aí das Olimpíadas, como é que está o clima aí da cidade? Tá bem cheia, tem Aham, várias mudanças, vários lugares que estão fechados, por exemplo, a Torre Eiffel, perto da torre, os lugares já estão fechados, vários lugares não têm acesso, carros não podem acessar. uhum, Principalmente na área que vai ter os Jogos Olímpicos, alguns dos jogos perto da torre vai ter. Então você vai precisar de um QR Code para acessar essas áreas uhum, a partir, né, do dia 26 de julho, que eu acho que é o dia que vai ter a abertura. aham, Então tem várias coisas que já estão começando a fechar, várias estações de metrô que estão fechadas. Eles estão tendo que mudar. E aí também tem esse clima que os franceses não estão felizes com isso. Tá tendo, hum, eles não estão gostando muito, porque é uma coisa, é um investimento muito caro. uhum, A gente viu no Brasil também, né, que na época teve protestos. Então aqui também tem essa dos franceses não estarem gostando de o tanto de dinheiro que está sendo investido nisso, sendo que tem várias outras coisas que seria mais importante, né, para a sim, população. Então, infelizmente, tem esse lado. E aí, agora, né, tem vários turistas, muita gente chegando, muitos lugares lotados. E aí, com esses investimentos também, várias estações de metrô, o transporte público está bem lotado, ainda mais agora, antes de, né, começar as Olimpíadas, eles estão tentando arrumar várias coisas ainda. Sabe aquilo de que deixa para o final? Igual eu lembro que no Brasil, na época das Olimpíadas, antes de começar ainda estavam fazendo coisa. Assim, aqui tá a mesma coisa. Agora eles estão limpando o Sena, o Rio Sena, sendo, sim, sim, sendo que é uma coisa que tinha que ter feito antes, né? Ao longo dos anos. Agora eles estão correndo para fazer as coisas. Então tá tendo esse clima caótico, né? Que não aham. tem como explicar de uma outra forma. Então eu falei assim, eu tô fazendo minhas malas, tô indo pro Líbano. Esse caos eu vou ver de longe. Então, para mim tá tudo ótimo. Mas é interessante você compartilhar isso, né? Porque a gente aqui de longe dá a impressão que, ai, tudo maravilha, né? E na verdade tem as particularidades aí locais das pessoas, enfim, como nós tivemos aqui, você Sim. lembrou também, né? Então, enfim, isso acontece, não é porque é na Europa que não acontece também, né? Exatamente. Existe sempre, sempre vai ter um olhar crítico de uma parte aí da população, enfim, e cada um com as suas razões, na verdade. Fátima, eu queria voltar um pouquinho para a questão do seu trabalho. A primeira pergunta que eu tenho para te fazer é assim: todo esse investimento, né, no seu canal, que é o Fala Fatuma, depois a gente até vai, eu vou pedir para você passar para o pessoal direitinho para te seguir, para acompanhar o seu canal no YouTube. Uh, todo esse trabalho, né, que você faz desde 2016, agora pretende até intensificar, você consegue analisar se já colheu frutos? E esses frutos que eu estou falando é no sentido assim de avançar nessa desmistificação, fazer com que as pessoas reflitam. Qual é a análise que você faz, o balanço até agora? Eu, eu tenho muito orgulho do canal, do conteúdo. Até essa Uhum, época, né? Muitas épocas que eu paro de fazer conteúdo, eu fico com um peso na consciência porque eu vejo, né, os frutos, eu vejo o tanto de coisa positiva que eu fico, meu Deus do céu, olha o quanto que eu consegui fazer, olha onde eu cheguei. E eu fico muito feliz em ver o pessoal me mandando mensagens. Então, sim, eu vejo a balança positiva.
sabendo ainda que tem muito o que fazer, muita gente ainda não sabe muito, não sabe quase nada da religião, ainda tem vários estereótipos, só que só das mensagens que eu recebo, então isso levando em consideração quando eu comecei o canal, depois de alguns meses eu já recebi mensagens de gente falando: ai, eu odiava os muçulmanos porque eu achava que eles eram terroristas, mas você me fez ver que não é assim. E isso, tipo, alguns meses depois de começar o canal. Uhum, Então, agora eu recebo tantas mensagens de pessoas falando: Fátima, você foi, né, a primeira pessoa que eu vi falando sobre a religião. E agora eu gosto tanto, né, eu acompanho tantos muçulmanos, eu acompanho tanto sobre a religião islâmica e eu me sinto feliz em acompanhar, em gostar, né, desse conteúdo, sabendo que antes eu tinha tantos estereótipos que eu realmente acreditava que vocês eram oprimidas. Então, várias coisas que eu uhum, acho muito legais e muita gente que vem me falar, além de que quebrou estereótipos, tudo mais, começou a ver a gente de outra forma, muita gente que acabou se revertendo à religião islâmica. Em uhum, momento, meu objetivo foi fazer com que as pessoas virassem muçulmanas. E nunca passou na minha cabeça isso. Sempre foi apenas desmistificar, né, esses sim. pensamentos, esses estereótipos, e que as pessoas, sei lá, gostassem de me acompanhar, conversar comigo. Então, meu objetivo foi esse, sempre foi esse. Então, uma vez, assim, alguns meses depois de começar o canal, quando uma moça veio me falar que ela se reverteu, falei, como assim? Tipo, meus vídeos fizeram com que isso acontecesse. Eu fiquei muito orgulhosa. É claro que eu fico muito feliz com isso. Meu objetivo continua sendo o mesmo. Meu objetivo não é com que as pessoas virem muçulmanas, apenas Uhum. estarem gostando, assim, quebrando alguns estereótipos, não vendo mais a gente como terroristas. Isso já, sabe, ajuda bastante. Mas ver a quantidade de gente, muitas pessoas até hoje me mandam que você foi a primeira pessoa que me fez ver coisas sobre a religião. Então, muita gente que se reverteu à religião islâmica, agora são muçulmanos, acabam me mandando: Fátima, me reverti hoje e você foi a pessoa que me fez entrar neste mundo. E aí eu fico tão feliz com isso, o tanto de reconhecimento. Além, por exemplo, agora, né, falando com você, várias pessoas que vêm pedir entrevista. Então, por exemplo, eu já saí, né, na Globo News, eu já saí, eu acho que Uhum. na Record, na Marie Claire. Então, vários, assim, na Capricho, que era um sonho meu, eu já Aham. saí na Capricho. Então, várias coisas que eu falava, meu Deus, nunca pensei que eu chegaria a esse ponto, porque realmente meu objetivo nunca foi isso. Meu objetivo foi apenas falar um pouquinho sobre a minha Sim. religião. E aí ver esses frutos, essas pessoas falando que, meu Deus, Fátima, eu amo seu conteúdo porque você explica de uma forma tão didática e simples. Eu Aham. acabei me descobrindo como uma pessoa que consegue passar, né, essas informações de uma forma simples. Muita gente também falando, né, que porque você é muito carismática. Então são coisas pequenas que realmente me deixam muito feliz. Muita gente também, isso é uma coisa que quando eu escuto esse elogio, eu sei que eu tenho, né, como que fala? Uma forma positiva, que eu sou vista de uma forma positiva, foi duas coisas. Que eu sou muito uma pessoa de luz que faz as pessoas se aproximarem de Deus. E não Uhum. apenas de Deus de uma forma de que virou muçulmana, que tem várias, mas muita gente já falou para mim que assistem os meus vídeos e se aproximam, né? Tipo, uma moça falou: ah, eu sou católica e você me fez querer ser mais próxima de Deus. Então, Espiritualidade, né? Talvez a de pessoa. ser mais Aham. espiritual. Então, escutar isso é uma coisa tipo, ai, você é uma Sem pessoa dúvida. tão iluminada que me fez ver a vida de uma forma mais espiritual, mais leve. E eu fico, meu Deus, sabe? É uma coisa tão grande. Então, Sem dúvida. eu quero continuar por conta disso, por realmente eu me sinto realizada com isso. Eu sinto orgulho do meu conteúdo. Que bom. E também, né, ô Fátima, acho que assim, talvez te dê dimensão também até da responsabilidade desse trabalho, né? Mas não a responsabilidade para te engessar, não é nada disso, mas no sentido até assim de
é, de buscar as melhores coisas, ser Sim. melhor. Inclusive, você falar que você é tímida, aí é difícil da gente entender, porque você se expressa super bem, não estou duvidando, não. Mas você se expressa muito bem, nossa, extremamente bem. Muito, É, muito enfim, então obrigada. eu acredito que Pessoalmente você é mais difícil. acredito que você possa ser, mas acho que quando você realmente é dom mesmo, né? Quando você está aí diante da câmera aqui, olha, não tem, tá? Não tem. Muito obrigada. Desabrocha Pessoalmente é mesmo. mais difícil, só que eu me sinto assim já muito mais à vontade. Então, às vezes eu Aham. assisto vídeos antigos. Eu não gosto de assistir os meus próprios vídeos, só que quando eu vejo antigamente, eu era um pouquinho mais engessada, né, na hora de falar. Agora eu me sinto mais à vontade. E isso que você falou sobre responsabilidade me lembrou o porquê que eu meio que dei uma pausa, né, nos meus vídeos, porque eu sei o quão importante e o quão responsável eu tenho que ser ao colocar um conteúdo, porque Sim, ainda mais o meu foco sendo religião desde o começo, eu tentei mudar um pouquinho, né, falar um pouquinho mais sobre mim, mas o meu foco sempre foi passar mais sobre a religião, continua sendo isso e eu sempre vai ser isso, né, um dos meus maiores focos, mas ao falar da religião, eu não posso falar de uma forma o que, que eu acho que é a religião. Eu tenho que pesquisar, então só de pesquisa aham. para fazer um vídeo de 5 minutos leva dias, né? Se eu sentar Né? só para Sim, pesquisar sobre esse vídeo, vai levar dias. E aí depois fazer um roteiro que leva dias também até um vídeo chegar e alguém falar, ah, você fala de uma forma tão didática e simples, eu preciso estudar bastante isso para sim, poder passar o conteúdo de uma forma simples. Então, é cansativo, é um processo assim que leva tempo, leva dedicação. Gravar um vídeo de 5 minutos leva horas, depois editar o vídeo. E eu fazia e ainda faço isso totalmente sozinha. Agora eu tenho uma amiga minha que me ajuda com o canal, com conteúdo que é para o Instagram. Só que até isso eu tive que também diminuir um pouquinho, porque continua sendo cansativo com o mestrado. Acabei focando mais no mestrado. Só que a responsabilidade está lá. Então eu não posso pegar e fazer um vídeo qualquer com o que eu acho que a religião é. E isso me fez me sem dúvida. aproximar da religião, porque eu comecei a estudar a religião bastante. Então, eu acho que é muito importante. Foi muito importante, né, para todo mundo que assiste. E é muito importante para mim também, porque eu aprendi bastante sobre a religião. Sem dúvida. Agora, assim, ô, Fátima, a gente já está, infelizmente, nos aproximando Sim, aqui do final, e tem um vídeo seu que eu acho muito bacana, que eu até comentei com você, é, que você fala assim, perguntas que toda mulher muçulmana já ouviu um dia. E é engraçado porque você comenta, você sim, responde a essas perguntas, até, meu, como assim? Você acha o quê? Que eu não tomo banho? Né? É legal. E sim. assim, já te pedindo desculpas, eu vou te fazer essas perguntas aqui Tem, também, porque já que o nosso objetivo é esclarecer e informar, então assim, eu acho até assim que vocês escutam muito isso, não defendendo as pessoas que perguntam sempre as mesmas coisas, porque eu acho que são as dúvidas que as pessoas têm mesmo, e eu te dei um exemplo aqui do que eu ouvi exatamente. hoje, né? Então, a primeira delas, claro, é sobre o hijab, né? Que as pessoas e tem aquela questão, né? Obrigação ou imposição? E Sim. aí você explica para o pessoal. Então, ó, uma coisa sobre perguntas repetitivas, eu não tenho problema nenhum. Eu sempre respondo, até que esse vídeo foi o vídeo que viralizou, que me Ah, eu fez acredito. assim. Só que, às vezes, saber quando a pessoa pergunta por curiosidade ou, sabe, para debochar de você. Então, Sem muita gente dúvida, realmente sem não dúvida. sabe que o hijab é um mandamento de Deus, é uma obrigação da mulher muçulmana. Então, é uma das coisas que nós, mulheres muçulmanas, devemos fazer ao usar o hijab. Só que, ao mesmo tempo, e aí que vem a diferença, Deus nos deu o livre-arbítrio. Então, Uhum, é sim uma obrigação da religião, igual é uma obrigação você rezar 5 vezes ao dia, igual fazer o jejum de Ramadã. Só que tem uhum, alguém que vai vir e falar, se você não fizer, eu vou, sei lá, eu vou brigar com você, eu vou te bater. Ninguém tem esse poder sobre mim. Se Deus me deu o uhum. livre-arbítrio,
por que que um homem, uma pessoa, um ser humano vai tirar esse livre-arbítrio de mim? E aí que vem a diferença. Então, é uma escolha nesse quesito. Então, várias mulheres muçulmanas não usam hijab, não estão cumprindo um mandamento de Deus, uma obrigação da mulher muçulmana, mas isso não as faz menos muçulmana, porque eu posso usar o hijab e não estar fazendo outras coisas. Ninguém é perfeito. Então, é uma coisa que eu sempre tento falar que eu não sou perfeita. Eu estou falando sobre a religião, mas tem várias coisas que, infelizmente, eu acabo não fazendo do jeito que é certo. Quando eu estou passando uma informação sobre a religião, isso não significa que eu estou passando isso porque eu faço isso. Uhum. Eu tenho que fazer isso porque é da religião, mas em várias coisas a gente vai acabar pecando. O ser humano não é infalível. Nós Sem dúvida. erramos. Então, sim, o hijab é uma obrigação, só que acaba sendo uma escolha porque nós temos livre-arbítrio. Igual em qualquer outra religião, né? Sempre tem as coisas que você é obrigado a fazer, só que você acaba não fazendo por vários motivos. E aí isso é entre você e Deus. No final do dia, no Sim. final, né? Não tem ninguém que vai ir para o inferno por você ou ir para o paraíso por você, é cada um em suas ações. E o que você acredita, né, no final do dia. Sim. Outro ponto desse vídeo, você fala ah, que as pessoas pensam que o objetivo de vida da mulher muçulmana é apenas casar e ter filhos, como se vocês não tivessem o direito de estudar, de se capacitar, de trabalhar, e que a maternidade, o casamento venha num outro momento de vida, enfim. Essa parte também eu queria que você é um exemplo disso, inclusive, mas que você também explicasse para as pessoas. Sim, na religião islâmica, a família é muito importante, casamento é muito Uhum, importante. Então, até tem um dito, né, que quando você casa, você está meio que cumprindo metade da sua religião. É tão importante a esse ponto. Mas se é assim, não é importante apenas para a mulher, é importante para os dois, para a mulher e para o homem, que eles casem, que eles constituam uma família. E aí vem isso de que a mulher, o objetivo dela é apenas fazer isso. Mas tanto a mulher quanto o homem, todos nós precisamos pertencer a uma família. Então vem, né, sabe, do machismo, infelizmente, não tem como uhum, uma outra forma. Só que a mulher muçulmana, ela não é oprimida neste quesito, porque se é para todo mundo, então por que para a mulher muçulmana seria diferente? E a religião islâmica, ela incentiva a mulher a estudar, incentiva uhum, o muçulmano a estudar, a ter sempre mais conhecimento. É uma das coisas mais importantes para a gente, é estudar qualquer coisa, estudar a religião, para que você esteja seguindo, por exemplo, né, da religião, você está seguindo a religião porque você acredita na religião, e não apenas porque você está neste meio que as pessoas são religiosas, e você sabe que isso é a religião. Então tem isso, né, que a mulher tem que estudar, trabalhar, a religião não vai te impedir disso. Infelizmente, como eu falei, é o machismo que acaba tendo, né, a mulher tem essa responsabilidade mais do que o homem, que a mulher, o homem que tem que trabalhar, a mulher ficar em casa. E aí, isso não é verdade. Eu estou aqui estudando, eu moro sozinha, eu estudo aqui. Então é uma coisa que eu quero fazer. E os meus pais, desde que eu era mais nova, minha mãe sempre foi foque na sua educação, porque você pode perder tudo menos a sua educação. Então vai ter um dia talvez que você tenha, sei lá, milhares de dólares e você acaba perdendo tudo quando acontece alguma coisa. Você não sabe o que uhum, vai acontecer. Mas uma coisa que nunca vão te tirar é a sua educação. Eu posso casar, por exemplo, e depender de um homem, no final me divorciar, ou infelizmente ele falecer, acontecer alguma coisa. Você uhum, não sabe. A educação nunca ninguém vai te tirar. Então a minha mãe sempre focou bastante, né, na educação, em a gente ser independente para que eu não precise depender de alguém, quem quer que seja. Então, sim, a gente cresce querendo casar, sim, porque é muito uhum. importante a religião também, sabe, ter um parceiro para a vida, só que Claro. não é meu Uhum, foco. Não é, meu foco nunca foi
sabe, casar e ser mãe apenas. Eu tenho o sonho, assim, de casar e de ser mãe, é uma coisa que eu quero bastante, só que meu foco continua até agora sendo minha educação, então eu estou pensando em fazer um doutorado. Eu sempre penso que, tipo, eu não quero, sabe, depois pensar, ai, eu deveria ter feito um Uhum. mestrado, eu deveria ter feito um doutorado. Não, eu estou fazendo o que eu quero fazer e tudo tem seu tempo. Então, quando vier, sabe, alguém que seja realmente um parceiro para minha vida, não vou falar, ai, eu não quero casar porque eu quero só estudar. Só que eu sinto, né, que tudo tem seu tempo, tudo vem no tempo certo. E para nós mulheres muçulmanas, o foco nunca vai, né, o foco da religião para a mulher muçulmana nunca é apenas seja mãe, porque como que você vai criar também filhos não não tendo, né, sei lá, um meio de ensinar a eles isso também. Uhum. Qual é o exemplo que você quer ser para os seus filhos? Então tem Sim, várias coisas que tem que levar em consideração. E aí, sem infelizmente, as dúvida. pessoas veem isso, né, que nós somos oprimidas dessa forma também. Sim. E assim, a outra pergunta que, falando em casamento, eu não posso deixar de não reproduzir aqui, que as pessoas perguntam, quem vai escolher o seu marido quando for a hora? Eu vou escolher meu marido, né? Tem essa ideia de que, ai, que a mulher, ela não pode escolher o marido e tudo mais. Olha, é claro que com quem eu for casar, eu quero que os meus pais gostem deste homem Uhum, que eu vou me casar, porque ele vai ser parte da família, ele vai estar nesse meio. Igual eu quero que a família do meu futuro marido goste de mim, tipo, goste de mim, porque eu vou uhum. estar no meio. Você pensar também para o futuro. Os meus filhos é a casa dos avós dele. Então tem todo este Sim, essa vontade de que as pessoas gostem ao seu redor, porque vai estar no seu meio todos os dias, né, no seu dia a dia. Só que isso não significa que os meus pais que vão escolher o meu marido, porque no final do dia, eu que vou estar morando com ele, eu que vou estar sem vivenciando dúvida. com ele. Então, não tem como, né, os pais, infelizmente, também as pessoas têm essa ideia de que o casamento arranjado é a mesma coisa que o casamento por obrigação. E não é a mesma coisa. Casamento arranjado é tipo, ai, eu conheço alguém que talvez você goste. Uhum, Então, isso continua acontecendo. Isso não significa que eu sou obrigada a casar com essa pessoa. sim. Até porque na religião, se você está sendo obrigada a casar com essa pessoa, o casamento não é válido. Então, Uhum, não tem como você obrigar uma outra pessoa a fazer isso e tornar este casamento inválido, sabe? Então, igual várias outras coisas, você não pode forçar alguém a se converter à religião islâmica porque uhum, também não está sendo válido. Se você não está fazendo isso porque você realmente quer, então você está fazendo em vão. Então, várias coisas, né, que a gente vê, o perdão. Se você está pedindo perdão a Deus, mas você não está realmente pedindo perdão por estar. Ai, como que é a palavra? É... Ai, arrependido, né? arrependido. Arrependido. Então Uhum, você não está fazendo realmente porque você quer. E a religião em todos os quesitos são assim. Então, se alguém for me obrigar a casar com um homem, o casamento vai estar sendo inválido porque por que que você vai me obrigar a casar com uma outra pessoa? Mas eu não tenho, sabe, aquela coisa, casamento arranjado continua acontecendo, isso não significa que é obrigado. Mas não, eu que vou escolher meu marido. É claro que eu quero que os meus pais gostem dele, só que no final do sim. dia tem essa. Todo mundo sabe, né, que quem vai conviver com essa pessoa sou eu. Então eu não vou pegar e, sabe, casar por casar também. Que é uma coisa, Sem dúvida. que é uma escolha pro resto da vida. Ninguém casa também pensando na separação. Claro, claro, é isso mesmo. Fátima, eu ficaria mais um tempão aqui falando com você, viu? Eu teria mais um monte de perguntas para fazer. Nós já estamos aqui chegando ao final da nossa entrevista, mas antes eu queria que você convidasse as pessoas, então, para seguirem suas redes sociais, para se inscreverem no seu canal do YouTube. Então, eu espero que quem tenha assistido até aqui tenha gostado, né, da nossa conversa. Eu convido vocês a se inscreverem no meu canal Fala Fatuma, no Instagram, me seguir também. Todas as minhas redes sociais são Fala Fatuma, então você consegue me encontrar no YouTube, no Instagram,
no Twitter, que é o X agora, que eu não uso bastante, mas eu tô lá também, quem quiser me acompanhar. Então, principalmente no YouTube, me sigam, se inscrevam no canal e quem sabe logo, logo eu tô aí com conteúdo novo. Com certeza. E o Fatuma é como a gente fala, é Fatuma, simplesinho. Uhum. Fala Fatuma. Tá certo. Fátima, eu agradeço demais a sua disponibilidade, desejo a você muito sucesso na sua vida, na sua carreira, e você tenha certeza que essa nossa conversa, ela vai esclarecer diversos pontos, vai enriquecer muito também o conteúdo da International Halal Academy. Muito Muito obrigada, eu obrigada. fico feliz em poder participar. E é isso, muito obrigada. Desejo muito sucesso a você e ao canal também, que cresça bastante. Muito obrigada, muito obrigada. E se você gostou desse nosso conteúdo, eu faço o pedido de sempre, compartilhe, assim mais pessoas podem ter acesso a informações sobre a religião, a cultura islâmica, sobre o halal, e peço que você também acompanhe o trabalho da da International Halal Academy. Nós estamos no LinkedIn, estamos no Instagram, sempre compartilhando os trabalhos que a gente faz, o conteúdo produzido, e vai ser um prazer ter você caminhando conosco e nos acompanhando. Muito obrigada e até breve.